para a execução desse projeto. Então, o mundo da objetividade, nós servimos o mundo da objetividade quase que, entre aspas, naturalmente. A pressão social já nos empurra para sermos atentos desde atravessar a rua até passar na prova, fazer o TCC, manter o emprego, construir uma ponte, fazer bem uma cirurgia, assim vai. É o mundo da objetividade, ela nos obriga a ter essa metade do nosso psiquismo ligado a saber viver nesse mundo social. A outra metade, ela não tem a mesma característica. A outra metade a gente vai chamar, no oposto da objetividade, a gente vai chamar de subjetividade. Então, a subjetividade, que seria o meu mundo interior, ele não se alimenta das coisas da objetividade. Eu não alimento a minha objetividade fazendo um trabalho para apresentar numa reunião de diretoria. Minha subjetividade não foi alimentada. Quem foi alimentada foi a minha objetividade. Eu tive que planejar, usar minha inteligência, fazer cálculo. Então, o mundo da objetividade é um mundo da razão, é o mundo do cálculo. E a proposta que eu tenho na objetividade é dominar o mundo. Não é ser ditador, né? É dominar o que eu estou fazendo. Se eu não dominar Sim, ter a consciência e o domínio, né, daquilo que você vai projetar. Se eu não dominar o meu campo de trabalho, eu não sei trabalhar, qualquer que seja o trabalho, né? Agora, a subjetividade não. Então, a pergunta que é provocativa, e aí a gente vai usar um termo que é assim, a subjetividade é uma parte do psiquismo, uma capacidade psíquica nossa de ter, então, vivências que eu vou dissertar melhor já. Desculpe, mas usando agora, que eu quero usar uma terminologia um pouco mais popular, o grego lá atrás, né, ele chamou essa coisa toda de psique. Daí vem psiquiatra, psicologia, psiquismo, né, psique. Na língua latina, lá antigamente, né, nos tempos de Grécia e Roma, o latim traduziu para ânima. Então, a palavra latina para psique é ânima. E em português é alma. Então, quando a gente fala alma no sentido psicológico, nós estamos falando do psiquismo. Se falar alma no sentido religioso, é outro campo que eu não estou tocando aqui. Eu não estou falando disso, não. Sim. Espiritualidade sem espírito, de anjo, não estou falando nada disso. Eu estou falando de alma, e eu vou usar bastante essa palavra, no sentido assim, que é uma parte do psiquismo, tá certo? Então, a pergunta provocativa é a seguinte: como é que você alimenta seu corpo? Você não alimenta com carboidrato, gordura e proteína, que são as 3 categorias básicas de alimento? Depois vem sais minerais, né? Vem a água, evidentemente. Você alimenta o corpo numa dieta equilibrada. E você sabe disso, e você lê artigos, e tem as propagandas, tem as vitaminas, tem as academias. Isso aí, a objetividade nos recheia de informação. E agora vem a pergunta geral. Com que você alimenta a sua alma? Qual é a dieta da sua alma? Não é ir para a academia. Não é fazer mais um trabalho para a faculdade, mais um trabalho para a empresa, lutar por uma promoção. Isso não alimenta a subjetividade. Isso alimenta a objetividade. E a subjetividade, que é essa outra metade, na medida que ela não é alimentada automaticamente, porque a sociedade alimenta automaticamente a objetividade. Se você não for esperto, você não vence. Agora, a subjetividade é mais sutil, ela é mais interior, ela é mais discreta, e, no entanto, ela talvez pese mais do que a objetividade. Eu vou comentar aqui. Porque o desequilíbrio entre subjetividade e objetividade nos traz um desequilíbrio emocional. Então, eu posso ser um engenheiro assim, top, entendeu? Contratado pela empresa peso de ouro para fazer uma programação aí de computação quântica. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um desequilíbrio emocional, tipo fobia, que não me permite sair de casa. Não me permite estar num ambiente com mais de 3 pessoas, que eu começo a ter pânico. Então, onde vai a minha genialidade em computação quântica se o meu equilíbrio emocional não deixa nem a objetividade trabalhar? Então, uma subjetividade desnutrida, ou seja, se a alma está desnutrida, ela vai atrapalhar o todo. Ela vai atrapalhar tanto a própria subjetividade,
quanto a própria objetividade. Fala-se tanto em... E ela pode, doutor, sem querer lhe interromper, mas já para o senhor abordar junto, assim, ela pode estar sendo desnutrida ou ela também pode estar sendo mal nutrida? É quase sinônimo, Valquíria, é quase sinônimo. A desnutrição não é não dar nada, é dar porcaria. Tá. Tem uma experiência que eu vou até citar, que foi uma experiência que um cientista fez com um ratinho de laboratório. Ratinho de laboratório é aquela criaturinha pequenininha, branquinha, que tem nos laboratórios, sim, que o pessoal usa de cobaia, né? Então, é uma discussão à parte isso aí. Mas esse cientista ele fez a seguinte experiência, ele dividiu um lote de ratinho branco, mais ou menos uns 20 ratinhos brancos em algumas gaiolas, e outros 20 ratinhos brancos numa gaiola um tanto distante. Para a gaiola, por primeiro lote, ele deu ração normal. Então o ratinho ia lá, comia, depois ia passear, ia dormir, ia brincar naquelas bolinhas lá que eles têm lá para brincar. Daqui a pouco ele voltava para comer de novo. Era a vida normal. Para o lote 2, esse cientista ele comprou um monte de salgadinhos de balcão de padaria, né? Quando você vai na caixa da padaria ou então no supermercado, tem um monte de salgadinho em saco plástico. Ele comprou um monte daquilo, amassou, triturou e colocou como ração para os ratinhos. Bom, foi uma festa. Os ratinhos não paravam de comer, porque é saboroso. Só que não deu uma semana, eles começaram a morrer. Por quê? Porque aquilo não nutre, aquilo enche o estômago. Enche. Então, é a sua pergunta. Não comer ou comer mal é quase igual. É quase igual. Então, assim, é claro que agora dos ratinhos para a alma tem um pulo, mas a essência, ela se conserva. Se eu nutrir mal a alma, eu vou ficar doente de alma. Ou seja, eu vou ficar doente de psique, vou ficar doente mental. Então, assim, a pergunta continua no ar, só para provocar os ouvintes aí, né? Os que estão assistindo. Com que você alimenta a sua alma? Qual que é a dieta da alma? A dieta da objetividade não vou nem falar mais, já enjoou. Não é meu tema. O tema é fazer o contraste do quanto que nós estamos, digamos assim, só prestando atenção na objetividade, porque se você olhar para o nosso dia a dia, principalmente com essa magia que está acontecendo aqui, que eu falar aqui, você está em Porto Alegre, entendeu? Ou próximo a Porto Alegre, nós estamos falando sem delay, nós estamos falando assim, um olhando assim, então, isso aí parece magia, né? Tem até uma frase que fala que no futuro, que já chegou, não ia ser possível diferenciar tecnologia de mágica. Nós estamos praticamente perto disso, tá? Verdade. Então, é maravilhoso eu estar aqui conversando com você nessa distância ao mesmo tempo, tal, vendo você, essa coisa, né? E as pessoas, tal. Só que a gente está fascinado por isso, né? A gente gosta, não é que a gente gosta, a gente cai fácil no fascínio. As novidades são fascinantes e eu fico fanático por aquilo. Então, tem gente que não sai da tela, mas não sai da tela. E tem aquela piada, e já teve até assim, esquete, tipo, não é exatamente a Porta dos Fundos, mas outros, e o casal de namorado está um de frente para o outro, cada um olhando para o seu celular e mandando WhatsApp um para o outro. Então, isso existe. É motivo de piada, é para rir. Mas só que isso existe. Eu vou mandar um e-mail para o cara que está 2 mesas depois de mim. E o e-mail é: oi, vamos tomar café. Não é que eu vou mandar um relatório de 5 páginas, eu mando mesmo. Mas é: oi, tudo bem? Como é que foi ontem? E o jogo de ontem? E-mail para falar isso. Então, nós estamos cada vez mais aprisionados na tecnologia que nos exige outra objetividade. E olhar para dentro a gente não está olhando. Então, eu vou começar a responder sobre a subjetividade e a dieta dela, que é o grande mote. Tudo bem? Posso continuar a partir daí? Ou você quer fazer uma pergunta? Tem alguma pergunta? Claro. Não, eu acho que pode continuar, só quero complementar a respeito disso que você falou e vai estar aí trazendo, né, mais informações. E uma observação que eu posso fazer em relação a isso, por exemplo, eu lidei bastante tempo com jovens, né, até por conta da escola de cursos profissionalizantes e faculdade, que eu estava atuando até então, era diretora de escola, e nós tínhamos um trabalho muito forte, assim, na parte comercial, né, que eu estava ali coordenando os consultores e telemarketing, enfim, e uma observação muito interessante que, para falar com os jovens, para que a gente conseguisse conversar com eles a respeito de uma agenda de entrevista, para vir para o curso, para a bolsa, enfim, esse tipo de processo que a gente tem interno, a gente percebeu que eles não respondiam, eles não atendiam ligação,
né? Você ligar, ele não atende. Se você mandar áudio, dificilmente eles te respondem com áudio, mas eles respondem no WhatsApp instantaneamente. Se tu mandar uma mensagem, ele está sempre atento e ele te responde, mas se você ligar, ele nunca atende. Isso não só jovens, mas a grande maioria são jovens, essa geração, né, que ele tem como uma ferramenta talvez mais segura, que ele é comunicativo, que ele é participativo, se ele estiver protegido pela tela. Mas, assim, falar, ser ouvido, ele se fecha, ele se trava, e aí depois conversando com alguns que eu conheço, tenho mais liberdade, e eles dizem, não, eu não atendo, se me ligar, eu sou assim, eu não atendo ligação, mas se mandar o WhatsApp, eu vou responder. Então, é um comportamento que já foi aderido, né, nesse formato. Isso aí virou uma cultura, e é lamentável que isso tenha virado uma cultura. É lamentável, porque você deve saber, né, a comunicação humana, ela agora os números são muito variados conforme a pesquisa, mas é da ordem de 70% é a comunicação corporal. Sim. 20% é a escrita. Desculpe, é o tom de voz. Não, é o tom de voz. Por último, o texto falado. Isso. 5 a 7% é o texto. Então, quando eu me comunico por texto com uma pessoa, eu estou me comunicando 1/20 do potencial da minha comunicação. E o outro está perdendo tudo isso e vice-versa. Então, nós estamos comendo salgadinho o tempo todo. Deu para entender? Sim. Nós estamos fazendo dieta de chips, porque a comunicação humana, que é tão rica em olhares, em expressões faciais, em troca de olhares, né? A expressão corporal, as intenções, o sorriso, né? O toque, até o toque mesmo, né? Verdade. Nós estamos dispensando isso. Tem uma geração aí que opta, isso que você acabou de falar, opta por dispensar e não percebe que está desnutrida. Porque, como todos estão desnutridos, então ninguém se destaca. Eu vou argumentar. Foi descoberto, de tantos arqueólogos ficarem assim, pesquisando as múmias egípcias, eles descobriram muito mais que múmias de faraós. Eles descobriram população mumificada. Porque fazia parte lá. Os ricos tinham pirâmide, né? Mas a população também era mumificada e enterrada por ali mesmo, sempre com a crença de que eles iam ressuscitar, essa coisa toda. Aí, quando os arqueólogos começaram a descobrir esse tipo de novidade, levaram os corpos para aquilo que a gente chama de medicina legal forense, que é, assim, você pegar um corpo já morto há muito tempo e descobrir do que morreu. Sim. Descobrir, inclusive, que doenças que tinha. Então, eles começaram a juntar os pedaços e descobriram o seguinte, que todo egípcio daquela época sofria de malária. E malária era uma doença endêmica ali naquela época, em função da natureza, em função da higiene. E eles acharam sinais de malária em todo mundo que eles cavaram lá e fizeram autópsia com esse tipo de técnica, né? E aí juntaram com alguns outros relatos de documentos tal e perceberam o seguinte, que o egípcio daquela época, ele vivia com dor. Porque a pessoa que tem malária, ela tem lesões que provocam dor. Só que como todo mundo sentia a mesma dor, era natural, ninguém se queixava. Ninguém ia no curandeiro dizendo, estou com dor. Mas todo mundo está com dor, bicho. Ter dor é da condição humana. Você é igual a todo mundo. Então, quando está todo mundo sem dente, ninguém vai ao dentista. Porque a beleza está em não ter dente. Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, tem um grupo social que já ficou aprisionado num condicionamento. O que eu estou falando é altamente antipático, né? Altamente antipático, principalmente se tiver um grupo que se caracteriza daquilo que eu estou falando, estão me odiando, né? Mas tem um grupo que está altamente condicionado num tipo de comunicação que representa 5% do potencial da comunicação humana, que gosta e não sente falta do resto. É para ser estudado isso mais aprofundadamente. E certamente isso não alimenta a subjetividade. E uma subjetividade desnutrida, ela abre flanco para qualquer neurose, qualquer situação de desequilíbrio emocional que vai cronificando e vai criando cismas, vai criando medos, vai criando bloqueios mentais, até bloqueio cognitivo cria. Então, assim, é sério isso. Se você pegar o panorama no mundo, a quantas anda
o índice de doença mental no mundo é alarmante. Quer ver um dado assim, que deve espantar as pessoas, que é o seguinte: o custo de uma doença psiquiátrica, que é a depressão, no mundo é $1 trilhão por ano. $1 trilhão por ano. É a soma de todos os PIBs, Deus do céu. Quase, né? Pode falar. Por ano, gasto só em uma doença. Tem outras doenças mais caras que a depressão, fora da psiquiatria. Mas ele podia ser evitado se nós pensássemos em promover a saúde mental. Então, a promoção da saúde mental, ela vai se dar fundamentalmente no equilíbrio entre subjetividade e objetividade. Esse é o mote, essa é a proposta do pensamento que eu quero trazer. Certo, perfeito. E esse equilíbrio, ele tem provavelmente algumas técnicas específicas, uma forma diferente de se ver, né? Então, aqui, como o alimento da subjetividade não é automático, como é o alimento da objetividade, eu tenho que fazer disso um exercício atento. Eu tenho que prestar atenção que comida que eu boto para dentro da minha alma. Entendeu? Assim como óbvio que eu tenho que prestar atenção que comida eu boto para dentro do meu corpo. Só que a gente não resiste a um hambúrguer. A gente não resiste a uma comida ultra gordurosa. Porque é gostoso, aquele gosto imediato, aquele prazer imediato que domina a mente e não permite que eu faça um regime, por exemplo. Na dieta da subjetividade, se a gente conhecer um pouco a natureza da subjetividade, a gente vai prestar atenção e vai saber alimentá-la. Então, vamos lá, quer ver? A subjetividade, do que ela é feita? Antes de falar da dieta dela. Nossa subjetividade é o nosso espaço psíquico, onde tem alguns habitantes ali. Os nossos sonhos, por exemplo. Os nossos sonhos que nós temos durante a noite, não os nossos desejos de realização, quero ser engenheiro, isso é um sonho. Não é isso que eu estou falando. Estou falando quando você vai dormir e acordar no dia seguinte, você acorda lembrando que sonhou. Teve um sonho, teve 2 sonhos. Os sonhos são uma manifestação do psiquismo, mas que vem da subjetividade. Eles habitam esse espaço psíquico, e aí fica assim uma questão. Que bola que nós damos para os nossos sonhos? Que importância que nós damos para os nossos sonhos? Praticamente na cultura atual, nenhuma. Praticamente nenhuma. Assim, pouquíssimas são as pessoas que têm o hábito, isso aí é uma questão de hábito alimentar, né? De ter um caderninho no Criado Mundo e, quando acorda, alinhava 3, 4 linhas do que sonhou. Aí vai tomar teu banho, vai tomar teu café, vai trabalhar. Na volta, quando ler as 3, 4 linhas que alinhavou, vai lembrar do sonho, porque o sonho a gente esquece rápido, muitas vezes. Mas se você alinhavar 3, 4 linhas que o descreve, você vai lembrar quando ler, à noite. E dali fazer uma redação, dali fazer um texto a partir da... Porque o que está na moda agora é autoconhecimento, né? Todo mundo fala em autoconhecimento. E o sonho, que é talvez assim o elemento mais íntimo da minha pessoa, porque eu não tenho consciência dele. É do meu inconsciente que vem o sonho. Quando ele aparece, eu jogo fora. Não é possível isso. Isso não é inteligente. Se eu quero autoconhecimento, eu tenho que ter um caderno de sonhos. Tem que ter uma ajuda de alguém que saiba ajudar a interpretar esses sonhos, a fazer uma vivência com eles. Então, eu escrevo uma redação, eu faço um desenho, faço uma mandala, faço qualquer coisa para aquele símbolo que veio do sonho ficar feito uma nuvem aqui em volta da minha consciência para me apontar coisas que eu mal conheço de mim. E se eu fizer um caderno de sonhos, anotando vários sonhos, eu vou perceber que existe ali uma narrativa, existe ali um pedido do inconsciente, existe ali alguma temática que está precisando ir à consciência e que eu absolutamente não dou bola. Absolutamente não dou bola. Então, assim, a nossa cultura precisa prestar atenção na subjetividade. E o sonho é, de uma forma aberrante, a mais profunda manifestação da subjetividade. E nós jogamos fora todo dia. Todo dia que eu sonho. Às vezes não lembra também, né? Às vezes a pessoa não consegue. Ela lembra vagamente, mas às vezes ela não consegue lembrar para poder estruturar isso, talvez. Mas quando lembra, joga fora. Certeza. Quando lembra, não está nem aí. Vai tomar banho, tomar café, já não sabe mais o que sonhou.
E pode ter sido um sonho maravilhoso. Tchau, foi embora. Verdade. Outra questão é a intuição. Intuição não é adivinhar que número que eu estou escrevendo na palma da minha mão, adivinha aí que número. Não é esse, não é isso. Intuição é aquele lampejo de consciência que está fora daquele contexto que eu estou e que diz, não é aí, fala de novo que ela não entendeu, não liga agora, pega a direita, pega a esquerda, breca, não fala com essa pessoa, aborda essa pessoa. É aquela voz da minha subjetividade que é mais sábia que a minha inteligência. Mas eu não dou bola também. A gente não tem o hábito de prestar atenção e obedecer à nossa intuição. Hoje mesmo eu estava no telefone e eu estou falando disso para mim também. Tudo que eu estou falando, eu não sou perfeito em nada disso, não. Mas eu estou pontuando. Hoje mesmo eu passei um telefone com uma pessoa falando e eu falei assim, não sei o que lá, 1170. E ela, quando ela repetiu, ela não repetiu 1, ela repetiu só uma vez o 1. Como eu falei 1, muito rápido, na mesma hora que eu falei, veio a voz, dizendo, ela não entendeu. Mas eu não repeti, eu esperei. Ela podia não ter testado se era aquilo e ela ia anotar o número errado, ia ligar e não ia dar certo. Entendeu o que eu falei? Na hora que eu passei o telefone para a pessoa, veio a voz interior e falou, fala de novo, porque ela não entendeu. Como é que eu ia adivinhar que ela não entendeu? Eu falei tão claro, 170, e ela não ouviu os 2 1s, ela ouviu o 1. E ela ia discar, ia faltar um número, ia dar tudo errado, etc. Então ela falou, escuta, eu vou repetir o número, papai. Ela falou errado. Eu falei, não, é esse aqui, então tá bom. Eu falei, pô, a minha intuição me falou para repetir. Eu não repeti. Isso era um exemplo. O tempo todo acontece isso com todo mundo. E a gente joga fora também. Então, Valquíria, preste atenção. Faz de conta que você mora num apartamento e você, quando entra no elevador, descendo do seu 8º andar, sempre no 6º andar entra uma pessoa. E você delicadamente fala, bom dia, e a pessoa nem te olha. Quantos dias vão ser necessários para você desistir de cumprimentar essa pessoa? Se você for super educada, brincando, né? Eu vou cumprimentar sempre porque eu sou eu e eu cumprimento mesmo. Mas a maioria das pessoas fala, não vou mais cumprimentar essa pessoa porque ela nem olha para mim. Eu não existo. Eu falo, bom dia, ela não me ouve, não me olha. Não vou mais cumprimentá-la. A subjetividade faz isso com a gente. A subjetividade não é uma criatura muito, muito bem educada. Ela fala, é? Você não olha para mim? Você não me responde? Eu vou parar. Eu vou parar de te amar. Por isso que tem uma imensidão de pessoas que falam, pô, doutor, eu não sonho nada. Na verdade, você não lembra de nada. Quando eu falo da intuição, eu falo, não tem isso não. A sua subjetividade está de mal de você. Você não fala com ela, você quer que ela fale com você de graça o tempo todo? Você está percebendo? Verdade. É verdade. A gente precisa ouvir, sim. Pode falar, o quê? Não, a gente precisa ouvir, sim, né? Alguns chamam, assim, da intuição, a gente fala da consciência, fala do Espírito Santo, né? A gente que tem essa parte mais, assim, trazendo para a espiritualidade, né? Eu, como pastora, sempre digo, o Espírito Santo está sempre nos avisando. E em várias coisas do dia a dia, às vezes a gente teima, tipo assim, a gente vai pela razão, né? Por exemplo, isso aqui tem que ser assim. Aí vem aquela voz de dizer, não, mas hoje tu faz assim. E aí a gente teima, não, mas sempre foi assim, eu vou fazer assim. Aí tu vê que dá errado, nossa, mas eu fui avisada, eu ouvi aquela voz que me disse para fazer assim, por que eu teimei, né? Então, assim, aí a gente vê que tem mais razão do que a razão mesmo, né? E é verdade, eu experimento isso, vivencio isso. Quando eu não faço, eu percebo na hora que eu errei. E se eu volto lá e faço, não, eu vou fazer porque eu estou ouvindo, aí eu vejo que deu certo, e eu, nossa, ainda bem que eu fiz. Isso acontece frequentemente comigo. Eu tenho ouvido, não desiste de mim, Espírito Santo. Ainda bem que ele é infinitamente perdoador, né? Mas essa intuição, ela é muito forte, sim. Porque eu acredito também, trazendo isso para a parte científica da coisa e do nosso subconsciente, o nosso subconsciente ele ocupa muito mais espaço do que o nosso consciente, né? Ele tem muito mais informações. Nós usamos muito pouco da nossa consciência e tudo mais, do nosso cérebro, né? Então, esse subconsciente, ele armazena dados suficiente para nos dar o alerta do que realmente vai funcionar ou não, porque ele tem toda a informação. E a gente se apega naqueles 5%
e a gente quer ter razão, né? Eu acho que isso, cientificamente, ele explica um pouco essa questão, né? Então, agora eu vou exagerar um pouco. Agora eu vou pegar Vamos lá. Estamos aqui para aprender. Não. Eu vou falar que eu vou exagerar na força de expressão, né? Tem um personagem da escolinha do professor Raimundo, que era um caipira lá de Minas Gerais, e quando o professor Raimundo chamava ele falava assim, deixa eu quieto, senhor, quero responder não. Aí o professor Raimundo insistia, né? Ele falava assim, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, aí ele dava uma resposta hilária, né? Uhum. É um personagem já icônico, né? Só ir no YouTube que você acha. Ele é pai de uma... Sim, eu acompanhava, eu gostava bastante. Uhum. Esse jargão, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, foi muito usado, né? Para dizer alguma coisa tipo, né, bombástica, né? Então, isso que você falou, eu vou dizer assim. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a ignorância sistemática da intuição e da subjetividade é um exercício de não inteligência. Eu acho que eu fui delicado agora, que eu quis dizer. Não é inteligente jogar fora tanta riqueza. É uma riqueza quase infinita. E se você ainda espiritualizar, fazer ligação com o Espírito Santo, ela é infinita, só isso. Ela não é só as minhas memórias, não é. Porque na própria psicologia analítica, você abre a porta para o inconsciente coletivo, e aí Deus do céu, é Deus do céu mesmo, não só como expressão, como literalmente. Entendeu? É o que eu falei, né? Então, você entra em contato. Então, assim, quanto que o mundo é maior que uma tela de monitor, Deus do céu. Quanto mais tela de celular, você mal lê. Mas vamos lá. Outra coisa da subjetividade, que também nós temos que aprender a valorizar, são os nossos valores, né? Quantas anda a nossa ética? Quantas anda a nossa questão de perceber o outro como tão importante quanto eu mesmo para a minha vida e para a vida coletiva? Isso aí são crenças e valores que são subjetividades. Não é objetividade isso. Então, na medida que eu lido mal com a minha subjetividade, eu me expresso eticamente mal. Deu para entender? Deu para entender? Na hora que eu estudo inglês, uma vez por mês, na hora que eu for falar, eu vou falar errado. Eu vou escrever, eu vou ter em vez de 2 T's, eu vou trocar, entendeu? Então, se eu pratico pouco, na hora que eu me expresso, sai feio, sai errado. Então, como os valores, as crenças estão ligados também a um comportamento ético, e se eu não dou bola para a minha subjetividade, meu estofo ético também fica enfraquecido. E aí está essa crise aí. Está essa crise aí que está o tempo todo, né? Então, agora eu vou falar um pouco da dieta da subjetividade, tá bom? Opa, vamos lá. Eu dei um pouco da descrição da subjetividade. É evidente que ela não esgota aqui, agora estou olhando para o relógio aqui, eu não quero ultrapassar o tempo que a gente combina, né? Tranquilo. A dieta está muito interessante. Quando está bom, a gente não vai passar. Só para ter uma noção, Valquíria, que horas que você programou terminar? Começamos às 14h20. Que horas você programa? É em torno de 1 hora, né? Então, às 15h20 encerramos. Em 20 minutos eu dou o meu recado. Ok. Assim como nós, na dieta corporal, fazemos uma divisão de categorias de alimento, como proteína, gordura e carboidrato, nós também podemos fazer uma divisão similar, né? Inspirada nisso, na dieta da subjetividade, em 3 categorias também. Agora eu vou citar uma a uma. A primeira categoria, que a subjetividade gosta, para nutrir, não é salgadinho de supermercado, é uma coisa gostosa. Sim. É uma coisa que nutre. É tudo aquilo que é um exercício de transcendência. Exercícios de transcendência alimentam a subjetividade, porque o estofo da subjetividade ela não é o da objetividade. A objetividade é o mundo. A palavra que se opõe à transcendência é imanência. Imanência é aquilo que é o concretão. É o concretão. É aquilo que eu esbarro, é aquilo que eu tropeço. E a transcendência é aquilo que está além, é aquilo que está simbolizado, é aquilo que está representado. É uma presença ausente, vamos dizer assim, né? Eu estou vendo, então, por exemplo, eu vou pegar essa caneta Bic aqui e faz de conta que ela é uma caneta Parker 51 que meu avô me deu, que está comigo desde que eu ganhei dele quando eu fiz 18 anos.
e que é uma caneta de colecionador, que se eu for numa loja vai gastar uma nota. Vai ser um negócio caro. Eu guardo porque, para mim, não tem preço, só tem valor. Então, quando eu olho para a caneta Parker 51 que meu avô me deu, eu olho o meu avô, eu não olho a caneta. A caneta é só um objeto que me leva além. Levar além é transcender. E ficar no aquém é ficar no mundo da imanência, não no mundo da transcendência. A objetividade, ela se alimenta da imanência. Eu pego essa caneta Parker 51, já vou colocar na penhora, já vou vender para o colecionador. Não quero saber da memória do meu avô, porque não tem valor para mim, só tem preço. Isso é objetividade, é o que nós precisamos para viver. Agora, a subjetividade tem muito mais do que nós precisamos para viver com saúde mental. E tudo aquilo que leva à transcendência, a subjetividade lambe os beiços, entendeu? Ela saliva de satisfação, tipo, oba! Então, o que meu dono está me fazendo agora? Ele está me levando para uma exposição de arte, está me levando para um culto religioso, está me levando para uma meditação, para uma prática de yoga, para uma prática de várias práticas de meditação. A espiritualidade, lato sensu, não ficando só no campo religioso, que por si só é ou deve ser muito rico, mas se eu não quiser ficar preso ao campo religioso, eu posso levar em conta que a espiritualidade é um modo de pensar a vida levando em conta o todo, a complexidade. Por exemplo, o pensamento ecológico. O pensamento ecológico é maravilhoso, porque ele leva em conta todas as inter-relações. Eu absolutamente não sou o rei da criação, o reino, que tudo é meu, eu faço o que eu quero, entendeu? Vou explorar, vou matar. Não, eu vou respeitar, vou calcular como é que é isso tudo. Então, tudo aquilo que leva a uma transcendência é muito bem-vindo para a subjetividade. A outra categoria da dieta da subjetividade é o encontro de almas. O que eu quero dizer com isso? Se nós agora voltarmos à conversa que você ilustrou, Valquíria, do pessoal que não atende telefone, só fica nos 5% lá da comunicação, porque é escrita, e às vezes nem escrita é só emoji, é só desenho, oi, oi e tal, né? Então, e tudo abreviado, né? Hoje tem uma linguagem digital, né? É tudo abreviado. Tudo tem que ser rápido e objetivo. Né? Vamos logo com isso, né? A pressa, né? Então, assim, o que eu quis dizer com o encontro de almas? Alma no sentido do psiquismo, né? Quando duas pessoas se encontram para trocar confidências, intimizações, intimidades, confissões, vulnerabilidades, é um encontro. Esse é um modelo já requintado. Agora, eu posso estar com uma pessoa presencialmente só porque eu gosto de estar com ela. Eu estou praticando ali uma troca de afeto. A gente pode estar assistindo um jogo de futebol junto, mas a pessoa que está vendo esse futebol junto de mim é uma pessoa que eu gosto muito. Não tem nada a ver com sexualidade. A pessoa que é ali, o meu amigão, a gente dá risada juntos, já teve aventura juntos. Me sinto muito bem perto dele, né? Tem até uma coisa muito interessante em relação à amizade, que é assim, você mais ou menos mede há quantos anos o seu grau de amizade com uma pessoa mais ou menos nova de amizade, que conheceu no passado, né? Então, se você conseguir ficar quieto perto dele, sem se angustiar. Porque se você tiver que preencher com palavras, você entendeu o que eu falei? Nós dois estamos conversando, aí o papo morre. O papo morre. E eu tenho que preencher em um segundo. O papo não pode morrer nada. Aí eu puxo outro assunto rapidamente. Fica procurando. E agora? Isso significa que nós não somos íntimos. Sim. Isso significa que entre nós existe toda essa persona de contar piada, dar risada, falar que é inteligente, contar vitória, contar vantagem. Entendeu? Sim. Se eu ficar quieto perto do outro, e o outro também fica quieto, e a gente suporta isso. Não precisa ficar quieto 8 horas, por que não? Mas é um dos índices que mede se eu tenho intimidade com uma pessoa, é ficar quieto perto dela, sem me sentir angustiado de preencher lacuna, de encher linguiça. Isso é uma coisa interessante também. Bem então, interessante. O encontro de almas é um exercício que a gente está praticando pouco. Porque quando eu volto do trabalho, que foi um festival de ultra-objetividade e de
de joguinho de poder. Quando eu volto para o seio da família, que seria talvez o lar, né? O momento do encontro de subjetividades, né? Não é assim que ocorre, não é? As pessoas estão cada um na sua, se estão assistindo televisão juntas, estão assistindo simplesmente, não estão a partir dali, vamos conversar sobre o que nós vimos, tudo. Então, esse tipo de diálogo mais intimista, ele está meio que fora da moda. As pessoas só conversam superficialidades. O Twitter, por exemplo, que limitou a 140 caracteres. Então, eu quero dizer alguma coisa, eu tenho que falar telegraficamente. E é só 5% da comunicação. Então, nós estamos nos alimentando de chips, salgadinhos. Então, todo mundo assim, então ninguém estranha. Então, a subjetividade, ela não está praticando um dos grandes elementos, que é a intimização, que é a troca da vulnerabilidade, né? E é curioso, né, doutor? E até assim, pegando esse gancho, né, enquanto que nas relações corporativas e empresariais, a gente que busca assim, se desenvolver, como atender melhor o nosso cliente, como ser um profissional, a gente busca o quê? Trazer para um relacionamento, né? Reforçar relacionamentos e sair daquela frieza. E, ao contrário, está acontecendo. Famílias que deveriam ter um relacionamento mais, né, conciso, estão mais frios, como se fossem ambientes de empresa. E parece que está havendo, assim, essa diferença, né? Exatamente. Mas pode continuar. Isso aí é um tema à parte, né? Assim, enquanto as famílias estão sofrendo, e todo mundo, assim, aquela coisa da mesa de jantar, né? Aquela cena clássica, atual, que na mesa de jantar eles estão até na mesma hora reunidos para comer. E todos olhando para o celular, né? Nós falamos sobre isso ontem. Elas estão praticando solidão, né? Porque existe uma ilusão de que a internet conecta, ela não conecta, ela desconecta. Na medida que eu acostumo a ficar longe de você, eu perco o seu calor, perco o seu olhar, eu até te vejo, mas quer ver, eu estou olhando agora para os seus olhos, na figura que você está me mostrando. Se você olhar para mim agora, eu estou olhando para os teus olhos? Não. Porque eu não estou olhando para a câmera, agora eu estou olhando para os teus olhos. Ô, Valquíria, tudo bem? Mas não é você que... E eu não vejo você me olhar. Se eu ficar olhando para você, eu não vejo você. Você percebe? Agora, essa perda, ela não é contabilizada para um monte de gente que acostumou a comer batata frita somente. E daí para ter toda a pandemia, nossa senhora, nunca trabalhei tanto na vida como nesses 2 últimos anos, entendeu? O volume de paciente novo e tudo com qual tipo de sintoma? Um desacerto tipo neurose, não é loucura, psicose. Neurose ansiosa depressiva. Foi uma pandemia paralela. E que desestabilizou um pouquinho, todo mundo já começou a revelar a fragilidade emocional e começou a sofrer. E toca tomar remédio, toca faltar no serviço, toca fazer... Olha o prejuízo para o mundo. Entendeu? Bom, enfim. O terceiro elemento da dieta é responder uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quem você deixou de ser quando cresceu? Vou repetir. Olha que importante. Quem você deixou de ser quando cresceu? Então, quando eu pergunto quem, eu estou me referindo a que pessoa. Eu não perguntei que profissão. Sim. Entendo pela essência mesmo, né? Que lugar que você deixou de viajar? Não, estou perguntando quem. Pergunta quem, ela se dirige à essência da pessoa. E a pergunta é propositadamente feita desse jeito. Quem você deixou de ser quando cresceu? A premissa dessa pergunta é que todo mundo, quando cresceu, não teve tempo e condição de desenvolver bem as suas próprias vocações. Mas, assim, um mundo imenso de pessoas hoje trabalha dignamente, sustenta a família, então se é jovem ainda, está estudando, aquelas coisas todas lá, sem estar atendendo a uma vocação primária, que era o chamado para vir a ser.
Vou dar exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que hoje é engenheiro de informática. E o que ela queria ter sido era artista plástico. Olha a distância do mundo. Nossa. Quando ele era jovem, ele pintava quadros legais, tal. Aí ele falou assim para o pai: pai, quero fazer faculdade de artes plásticas. O pai falou: mas nunca. Eu sou engenheiro, você vai ser engenheiro. Eu tenho uma construtorazinha aqui de casinhas populares, você vai seguir minha carreira. E o cara seguiu a carreira e deixou o pincel de lado. Só que ele não deixou de lado. Ele nunca mais pegou no pincel. Mas na cabeça dele, ele adoraria voltar a pintar. Então, essa pessoa um dia cai a ficha nele de que ele está precisando resgatar uma vocação que ficou adormecida. Ou, como fala, ficou pressionada para baixo, ficou recalcada. E ele já adulto fala, agora eu vou atrás disso aí. Entra numa escola de pintura, numa escola de desenho, compra lá o seu ateliêzinho no cantinho dele e começa a pintar. Ele resgata. Quantas pessoas queriam ter sido cantores, barítonos, cantor de ópera? Eu gosto, quando eu dou palestra, eu falo assim, se a gente, aqui em São Paulo, né? Se a gente parar um vagão de metrô, mandar descer todo mundo, senta todo mundo aqui, e levanta a mão quem tem alguma dívida interior em relação a não ter realizado uma vocação. Deus do céu, 50% das pessoas que têm noção disso, se forem sinceras, vão levantar a mão. Eu queria ter sido bailarina, eu queria ter sido isso, aquilo, tudo. Então, agora é o seguinte, quem você deixou de ser quando cresceu é uma pergunta que tem resposta. E a resposta é o lazer. O lazer é o terceiro elemento que alimenta a subjetividade, porque o lazer é aquela escolha de uma atividade sistemática, comprometida, que vai resgatar aquele talento que você não desenvolveu. Então, eu queria ser barítono, agora não vai dar mais, tá? Estou velho para isso, já estou na minha profissão, eu não vou largar minha profissão para ficar... Não dá. Só que eu vou entrar num coral, eu vou entrar numa escola de canto. Eu tenho um amigo médico, já também assim estabilizado na profissão, tudo, e que um dia ele me convidou para ir assistir um recital que ele ia dar cantando músicas italianas. Como a gente estava almoçando junto, eu falei, me conta essa história. E ele contou que desde jovem ele queria estar fazendo isso. Não necessariamente virar um cantor profissional, ou até virar, porque cantava bem, o cara canta bem. Mas a medicina chamou mais forte e tal, e essa parte artística, ele demorou para resgatar. Um belo dia, ele entrou numa aula de canto, ficou ali com a voz super afinada, uma voz bonita toda a vida, alugou uma banda, né? Contratou uma banda para acompanhar, alugou um cinema e fechou uma noite. E convidou todo mundo que ele conhecia. Que legal. E é isso. Que coisa maravilhosa. O cara fez um resgate fabuloso daquilo que ele sempre quis ser. Né? Então, assim, se você paga essa dívida interna sua, através de uma realização equivalente, ele não tem que fazer a carreira daqueles cantores famosos. Não, ele vai cantar para os amigos. Pô. Entendeu? O cara faz uma bandinha de jazz lá, aprendeu saxofone já faz um ano, já dá para tocar num barzinho com mais 2 lá. Ele queria ter sido maestro, mas não deu. Ele virou professor de geografia. Mas a musicalidade dele agora ele expressa de uma forma amadora, porque a palavra amador é porque ama. O amador é aquele que ama. Eu amo fazer. Olha aí. Verdade. Tá? Então, o lazer é um caminho. Agora, fazer só para terminar aqui, o lazer não tem nada a ver com passatempo. O passatempo é ver futebol, assistir novela, assistir seriado aí nesses canais, ler best-seller, passear com cachorro, fazer happy hour, jogar futebol society de quinta para justificar tomar chopp depois. Tudo isso é muito gostoso. Isso aí chama passatempo. Mas ele não restaura a sua alma. Não é alimento da alma o passatempo. O passatempo é para desopilar, para trabalhar mais no dia seguinte, entendeu? É verdade. Se distrai para ir trabalhar meio desintoxicado da briga com o chefe para brigar de novo, né? Então, o passatempo ele tem um valor muito pequeno em relação à subjetividade, né? Ou quase nenhum. Para a objetividade é interessante, mas para a subjetividade não é por aí. E o último
última coisa aí, no meio que beirando aí a última hora, é que é o seguinte, quando você faz esse resgate pelo lazer, o tempo é outro. O tempo da objetividade é o tempo do relógio, chama cronólogo. É tudo cronometrado. E apelando um pouco para a mitologia grega, como referência, né? Existe o deus Cronos, que é o deus do relógio, é o deus que mede os minutos. Ó, você tem 3 minutos para falar isso aqui e tal, papapá, essa coisa. Só que o filho do Cronos é um outro deus, né? Lá, que mais tinha na mitologia grega eram divindades, né? E tem mais um deus lá que chamava Kairos. E Kairos também é um deus do tempo, só que é o deus do tempo subjetivo. Não mede em horas, segundos e dias. É o tempo da vivência. Quanto tempo, do ponto de vista Kairos, eu preciso para ter uma conversa íntima com uma pessoa? Quanto tempo eu preciso me dedicar aqui à montagem do meu sketch, aqui, da coisinha que eu estou montando aqui, o nautimodelismo, como um hobby, entendeu? É assim, o tempo, eu não preciso sair do emprego para virar cantor, pelo amor de Deus, não. Entendeu? O lazer não é para substituir o trabalho. O lazer é uma outra medida de tempo que eu faço na minha mesa, que eu faço ali naquele local do ensaio do coral, que eu faço ali naquele ginásio, que é o treino do meu time de vôlei. Eu queria ter sido atleta, não fui, agora eu estou brincando de ser. O lazer é onde sua alma brinca. Então, vamos recordar para encerrar? A dieta da subjetividade é tudo aquilo que leva à transcendência, por exemplo, a arte, uma boa religiosidade, uma visão ecológica do mundo. O outro alimento da subjetividade é o encontro de almas, profundo. E a terceiro é você responder a pergunta através do lazer: quem eu deixei de ser quando cresci? Era isso, Valquíria. Uau! Maravilha, excelente explanação, né, doutor Luiz? Está aqui hoje trazendo conhecimentos e um mergulho muito valioso, né, para que a gente consiga refletir e fazer essa autoanálise, né? Em que momento eu estou, o que está me faltando, o que eu posso resgatar, né? O que ficou para trás. E é muito importante a gente ter essa consciência, trazer isso de uma forma que a gente sai do automático, né? Sai daquele piloto automático e começa a olhar de uma outra forma, um outro horizonte aí para as nossas emoções, para as nossas conquistas, para as nossas realizações, né? Porque às vezes parece que realizar é só o que eu vou fazer, produzir. E não, realizar às vezes é realmente essa contraproposta, né? É um resgate, é algo que vai me trazer um benefício, um bem-estar de uma forma diferente, que eu não preciso estar sendo cobrada, que eu não preciso estar sendo medida, que eu não preciso ser objetiva, mas a subjetividade. Quer ver, só para dar uma imagem para terminar, que é a seguinte: a pessoa vai na academia fazer ginástica e ela quer fazer peso, fica segurando assim, e ela só faz com o braço direito durante um ano. Com o braço esquerdo ela nem pega nada. Dali um ano ela está com o braço direito com esse diâmetro e o braço esquerdo com esse diâmetro. O que vai acontecer com a coluna? Não. O que vai acontecer com a coluna dela? Vai ficar torta. Entendeu? Porque você está forçando a musculatura para vir para um lado e o outro não consegue reagir. Então, você atrofia um lado e super hipertrofia o outro, e a coluna entorta para sempre. Entendeu? Então, assim, uma coluna psíquica torta, continua só alimentando a sua objetividade. E a sua subjetividade, você só dá batata frita para ela. Então, a encerrar perguntando qual é o alimento da sua alma. Presta atenção, porque isso vai entortar a sua coluna psíquica. Olha aí. E que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. As pessoas não estão dando valor a um baita presente de Deus, que é a nossa subjetividade, que nos leva às alturas. Verdade. É isso aí. Incrível, maravilhoso. Doutor Luiz Geraldo, um dos diamantes do Palco dos Diamantes, está aqui conosco participando, trazendo uma pincelada, né, de todo esse conteúdo que, como ele disse, não se esgota por aqui, tem muitas coisas, né, muito contexto, né, dentro de cada item que ele trouxe aqui para nós, mas que ele vai estar conosco tanto na palestra online, no YouTube, quanto na palestra do dia 24, aqui em Sapucaia do Sul,
trazendo a sua palestra incrível sobre a subjetividade, sobre essa questão, esse olhar diferenciado aí. Algo que é inovador, né? Algo que está um pouco diferente daquilo que a gente tem visto tanto, né, falar, o resgate da subjetividade. É algo que realmente fica curioso, né? A gente fica aí, ainda tem muito mais para a gente aprender e muito mais para a gente aprofundar sobre esse assunto. Então, os contatos do Dr. Luiz estão aqui no canal do YouTube, você pode entrar em contato com ele. Qual que é mesmo o Instagram, Dr. Luiz? Luiz Geraldo Benetton. Luiz Geraldo Benetton. Só está ali no canal também, né? E também pode entrar em contato com a Rádio Vida Web, que tem os contatos ali dos palestrantes, né? Se você quiser saber mais sobre o conteúdo, quiser fazer alguma pergunta também, se você quiser conversar com o doutor, para que daqui a pouco ele possa também fazer uma consultoria para você ou para sua empresa, entre em contato conosco, entre em contato com a Rádio Vida Web ou diretamente com o Dr. Luiz e agenda um horário aí para uma conversa mais aprofundada, né, e específica aí daquilo que você está buscando. Então, doutor Luiz, muito obrigada. Deixa eu falar uma coisinha. Vou lhe passar, claro, por favor, faça as considerações aí. Eu posso fazer uma propaganda de mim? Com certeza. Eu lancei um podcast essa semana. Lancei um podcast verdade. Conta para nós. Sobre... Não é exatamente isso que eu falei aqui. É mais voltado para o mundo do trabalho e o adoecimento no mundo do trabalho, né? Então, quem quiser acessar esse podcast é www.mentalcast.com.br www.mentalcast.com.br, tá bom? Ficarei contente. Show. Entre em contato lá. E como que funciona, seu Luiz, para acessar lá? Vai assistir, são palestras sua com outras pessoas? Como é que funciona lá o podcast? Não, o podcast tem um espaço para entrar em contato comigo. Tem um e-mail, tem o próprio Instagram, entendeu? Então, o podcast é uma locução do meu discurso, né? Que eu estou fazendo uma análise. Sim. E aí as pessoas podem exatamente entrar em contato. Para participar também, isso? Não, a participação não, porque ele é gravado e ele vai ao ar às quartas, não é ao vivo, não é live. Tá. Não é live, o podcast não é live, ele é gravado e vai ao ar às quartas, mas a pessoa pode entrar em contato, fazer diálogos virtuais, que não é assistir ali e comentar sobre o que foi falado, isso? Mas é isso. Mais tarde eu vou abrir um canal no YouTube, aí eu vou estudar como é que vai ser a forma. Certo, tá certo. Parabéns aí por esse meio de comunicação, né, para trazer aí tantas informações que são importantes, né, e muitas vezes as pessoas não têm acesso, não sabem onde buscar, né, aquela coisa, o que eu não conheço, às vezes eu não busco pesquisar, então quando vem até mim, eu começo a tomar conhecimento, né, e aí aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Então, muito interessante. Parabéns. Muito obrigada à Rádio Vida Web, obrigada aos ouvintes que estão nos acompanhando. Eu recebi uma mensagem aqui, doutor, que estávamos com 546 ouvintes pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Facebook, no total de 546 ouvintes participando e ouvindo aí. Tem pessoal de Moçambique nos ouvindo também, aí atentos ao conteúdo. Então, um grande abraço aí. Doutor, pode fazer suas considerações finais e aí a gente vai estar encerrando, então. Muito obrigada pela sua participação e por estar aqui conosco, com seu conhecimento. Considerações finais? É um desejo meu que esse recado sensibilize as pessoas para prestarem mais atenção à própria subjetividade, que é a fonte do equilíbrio emocional. A nossa parte objetiva está ultra hipertrofiada. E a nossa coluna psíquica vai entortar. Nós temos que equilibrar, prestando muita atenção na nossa subjetividade, através de tudo isso que eu disse, que está gravado no YouTube, né? Quem quiser rever, né? Sim. Eu não quero, só para completar, o que eu disse aqui não é a última palavra, não é? Outras pessoas podem complementar de outro jeito, até discordar, lógico, né? Mas é como eu penso, e isso de como eu penso é produto de um tempo longo de experiência clínica. Então, eu estou falando com muita propriedade no sentido de experiência clínica, né? Então, é um alerta, né? Vamos prestar atenção na subjetividade para promover a saúde mental. É isso aí.
Show, obrigada. Vamos lá, vamos promover, que é melhor do que prevenir e melhor do que tratar, né? Então, que cada um possa ter aí sua consciência, buscar essas mudanças, né? E a partir de hoje você já pode aí começar a rever os seus conceitos, rever aquilo que o doutor falou, reveja a nossa entrevista que vai ficar gravada e veja o que você já pode aplicar, já pode modificar, começa a identificar como é que está a tua casa, como é que está o meio onde você vive, o que você pode começar a fazer diferença aí e nortear um novo comportamento, uma nova maneira de pensar e de ser. Então, muito obrigada a todos, uma boa tarde para todos e estaremos na segunda-feira novamente com os nossos diamantes, trazendo aqui as suas pérolas, né, para nos auxiliar aí nas transformações. Obrigada a todos, obrigado Rádio Vida Web, Pastor Paulo. Tchau, seu Luiz, até a próxima. Até mais. Obrigada. Tchau. Obrigado.